Oi, só dá um tempo. Boa noite, irmãos. Nós estamos mais numa quinta-feira aqui, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos pegando aqui uma sequência no vocábulo, no termo mundo, na qual nós estamos estudando um pouco sobre a nossa cosmovisão. E nós já estudamos criação, queda, redenção. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a consumação. Que em alguns casos também é uma referência à glorificação, é chamado de glorificação. Aqui na igreja o pastor falou no domingo sobre a glorificação dos santos e é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente falar, eu gostaria de iniciar com uma oração. Querido Deus, Eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade que tu está nos dando de estudarmos a tua santa palavra. Peço a ti bondade nesse momento, para que eu possa transmitir a tua verdade aos meus irmãos, para que eles possam aprender e sejam edificados na tua santíssima verdade. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, possa ser que quando você me ouça falar sobre consumação, glorificação, pense num aspecto lá para o futuro, achando que eu vou falar do céu, de como o céu será, de como o que vai ter lá, sobre as ruas de ouro, mas a minha intenção não é essa, não será essa. Eu não vou descrever a eternidade em si, a eternidade ou pós-vida, ou melhor dizendo, a vida por vir, né? Eu não vou descrever dessa maneira, mas eu vou tentar falar essa noite como a visão da eternidade, como a visão da glória futura, ela muda a nossa postura aqui e agora, muda a minha postura aqui e agora. Então, eu gostaria de fazer a gente vai analisar hoje o texto de Romanos, dos versículos 11 a 14, mais precisamente até o 13. Eu não vou fazer uma exposição, conforme eu sempre faço, tenho o costume de fazer aqui com os irmãos da igreja, mas ele vai nos servir de base para mostrar justamente como uma perspectiva da vida por vida, a eternidade, afeta, pelo menos nós na categoria de cristãos, afeta a nossa vida no presente, nossa vida agora. Alguns pensam que quando a gente tem os olhos muito fixos no céu, na glória futura, nós acabamos esquecendo os nossos deveres aqui na terra. Mas a Bíblia ela ensina para a gente o contrário. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos fazer as coisas pensando na eternidade, pensando na vida por vir. Se não tivermos isso no nosso campo de visão, nós não vamos conseguir fazer nada. E eu vou dar um exemplo aqui para que você possa entender um pouco melhor. Digamos que você saiba que vai ficar doente daqui a 50 anos. Provavelmente você não vai fazer nada, porque ainda tem muito chão pela frente. Tem muito chão ainda. Mas se você soubesse que você ficaria doente nos próximos dias ou daqui a uma semana, você agiria. Por que você agiria? É justamente porque nós temos o costume de agir, ou nós só agimos, ou algo só mexe com a gente, quando aquilo se encontra dentro do nosso campo de visão, dentro daquilo que a gente consegue perceber. E a Bíblia, ela não ensina em momento algum quando Jesus vai voltar.
Mas uma coisa ela ensina é que nós precisamos ter a volta de Cristo justamente dentro do nosso campo de visão. Por quê? Porque isso muda o nosso comportamento, isso muda a maneira como nós vivemos. Um exemplo que a gente pode dar imagine, por exemplo, que você vai pegar uma estrada, você vai para um terreno, e de repente você olha o céu, pega o seu carro, olha o céu, e vê uma nuvem escura se aproximando, você percebe que é sinal de chuva, então você vai dirigir com cuidado, certo? Você vai ter cautela ao dirigir. Mas, por outro lado, imagine que você vai viajar e saiba que vai chover somente daqui a uma semana. Então você vai tranquilo. Você, justamente porque isso não vai afetar você em nada. Então você vai ter tempo de ir, chegar aonde você quer. Então, do primeiro exemplo para o segundo, você não vai se preparar com o mesmo senso de urgência. Então, esse texto de Romanos que a gente vai analisar aqui, ele vai nos ensinar justamente a pôr a eternidade no nosso campo de visão. Amém? Pôr a eternidade no nosso campo de visão. E a primeira declaração que o texto de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11 e verso 12, a parte A, Paulo descrevendo que a nossa salvação já está bem próxima. Então ele vai dizer isso, olha, fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Se você observar com atenção o texto de Romanos, você vai perceber que Paulo, até aqui, ele só fez descrição. Nesse começo aqui que a gente leu, ele fez descrição. A gente chama isso de os indicativos do Evangelho. O que são indicativos do Evangelho? São as coisas que Deus fez e fará, ou que ocorrerá. São as informações que o Evangelho nos traz. Amém? E em seguida, ele tem os imperativos do Evangelho, que é justamente a nossa reação aos indicativos. Então, por exemplo, o que é um indicativo? O que é um indicativo? Um exemplo bem claro, talvez você encontre em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, na descrição dos 10 mandamentos, que você vai ver um indicativo do Evangelho. O Senhor fala, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso é um indicativo, é uma informação, é uma verdade que está sendo dita. Em seguida, ele vai dar os mandamentos, que são os imperativos do Evangelho. Amém? Então, o próprio texto, ele vai dar esses exemplos de indicativo, exemplos de imperativos. Por exemplo, no verso 11, ele vai dizer, já é a hora. Ele continua dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Isso aqui são indicativos do Evangelho. Aí também tem os imperativos. O verso 12. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Isso aqui é um imperativo do Evangelho. Também nós temos o verso 13. Vivamos de modo decente. Então, esses imperativos são como nós devemos reagir, responder à verdade que Deus nos deu. Então, o ponto em questão aqui é justamente pôr a eternidade, a vida por vir no nosso campo de visão. A gente tem que olhar para isso e pôr no nosso campo de visão. Mas o que isso tem a ver com a nossa cosmovisão, a maneira como é que a gente enxerga o mundo? Eu penso que tudo. Pense por um instante no que Paulo está falando a partir dos capítulos 12
que é quando ele começa esse contexto, certo? Então, a partir do capítulo 12 a 13, Paulo está falando da nossa resposta à luz das misericórdias de Deus que foram descritas do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, os 11 capítulos iniciais de Romanos, eles descrevem de maneira bem gloriosa como foi a salvação em Cristo Jesus. Então, se você voltar um pouco, no capítulo 12, verso 1, Paulo vai dizer, olha, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. Ou seja, o que Paulo vai falar acerca, tudo depois que Paulo for discorrendo, a partir do verso 12, a partir do capítulo 12, perdão, a partir do capítulo 12, ele tem como base a misericórdia de Deus. Então seria mais ou menos assim: vocês precisam viver aqui, viver assim, dessa forma, por causa da misericórdia de Deus, que Deus concedeu a vocês em Jesus Cristo. Então ele vai começar a tratar da vida particular, da vida eclesiástica, tudo isso no capítulo 12. No capítulo 13 ele vai tratar da vida pública, da nossa relação com o governo, com o próximo, com a lei de Deus. Então ele vai começar, ele fala da vida por via nossa reação a ele. Amém? Que é a partir do verso 11 que a gente está estudando aqui. Então, dentro desse contexto do capítulo 12 de Romanos, Paulo está ensinando santidade à luz de uma mente renovada. Amém? E mente renovada é o que ele explica, porque ele fala no verso 2, que a gente deve buscar uma transformação, nós devemos ser transformados pela renovação da vossa mente. Então, olha só que uma mente renovada, uma mente transformada, é o que ele vai explicar a partir do verso 12, a partir do capítulo 12 e o capítulo 13. Então, pôr a consumação, a eternidade no nosso campo de visão, faz parte também de uma mente renovada. Então, pensar na eternidade também faz parte de uma mente renovada. Então, observe como é que isso vai se aplicar no texto. Primeiro Paulo vai dizer a partir do verso 12, olha só: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Ou seja, a ideia aqui é que o sol vai raiar. A gente não sabe quando, mas que ele está bem próximo. É aquele sol mais ou menos das 6 horas da manhã, 5h50, quase amanhecendo. Aí Paulo continua, capítulo 12 ainda: deixemos de lado as obras das trevas e revistamos das armas da luz. A ideia aqui, irmãos, é: não vivam como os que gostam da noite. Então, Paulo aqui faz uma analogia das coisas que são próprias da noite. Então, a noite é o momento preferido para se fazer coisas ousadas, que de outro modo a gente não faria durante o dia. E ele vai continuar a partir do verso 13. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia. Amém? Como quem vive de dia. Paulo tinha dito anteriormente que o dia ainda não havia chegado. Ele estava próximo, mas ainda não havia chegado. Ainda estava aquele céu escuro quase amanhecendo. Mas olha o que Paulo fala, que nós devemos viver como se já tivesse dia. Amém? Como se já tivesse aquele sol no ponto mais alto, aquele sol de meio-dia. Amém? Onde aquela claridade, aquele calor está presente. Então, aqui está o aspecto de quem tem a eternidade em mente. Amém? De quem tem a eternidade em mente. A glória futura, a vinda de Cristo, o juízo, ele molda a maneira como a gente vive aqui nesse mundo. Amém? Ele afeta a maneira como a gente vive nesse mundo. Nós sabemos que isso ainda não aconteceu, mas Paulo vai dizer, olha assim: vivam como se já tivesse acontecido, como se já tivesse ocorrido. Amém?
Então, os quatro pilares que nós estudamos nas aulas passadas, eles serviram de base, eles servem de base para a nossa cosmovisão. Então, a gente aprendeu sobre a criação, que é onde a gente conhece, aprende que Deus criou todas as coisas, ordenou todas as coisas, estruturou todas as coisas na criação. A gente aprendeu também sobre a queda, na qual a gente aprendeu sobre o direcionamento pecaminoso do propósito original de Deus. Quando Deus ele criou todas as coisas, ele criou com estruturas e direcionamentos. Amém? As estruturas são intocáveis, mas os direcionamentos, por causa da queda, foram afetados. E a gente aprendeu sobre redenção também, onde nós vemos o redirecionamento de Deus em Cristo. Se a gente parasse aqui, se nós parássemos aqui, estaria bom, mas não estaria completo. A nossa cosmovisão não estaria completa. Por quê? Porque ainda falta consumação. E a consumação significa que o fato de nós já sermos redimidos, nós já sermos salvos, isso não significa que todas as coisas estão mais ainda. Hebreus capítulo 2, verso 8, fala sobre isso. Cristo ele já é o Redentor. Isso é um fato que as Escrituras falam. Mas ele ainda não sujeitou a si todas as coisas. Ainda, pelo menos não visivelmente. Amém? Pelo menos não visivelmente. Então, aqui que entra a consumação. E a consumação, irmãos, ou pôr a consumação em vista, ela vai reorientar pelo menos duas coisas na maneira da gente interpretar as coisas. A primeira, ela reorienta uma visão cristã da história. Amém? Ela faz reorientar a nossa visão da história. Então, para você entender o que eu estou falando, eu vou destacar aqui alguns pontos. Creio que 2 pontos aqui é o suficiente. A primeira reorientação que ela faz é nos dar a percepção de que Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da história. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente sabe que Cristo é o centro da história? Justamente pela divisão que nós fazemos das eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a gente precisa olhar a realidade, olhar a história, à luz do Cristo que veio, à luz do Cristo que virá. Então, em outras palavras, a gente precisa ver a história à luz da primeira e à luz da segunda vinda de Cristo. Então, quando nós falamos que nós devemos ser cristocêntricos, nós não estamos falando, não devemos ter em mente somente aquilo que Cristo fez no passado, na sua primeira vinda. Amém? O ponto é que nós devemos focar nos 2 aspectos, naquilo que Cristo fez no passado e aquilo que Cristo fará no futuro, na primeira e na segunda vinda. Então, esses 2 eventos históricos que nós precisamos ter em mente, eles moldam a nossa expectativa, nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir aqui nesse mundo. Amém? A segunda coisa, dentro do contexto de reorientação da nossa visão cristã da história, é que uma nova era já começou. Nós já vivemos numa nova era. E quando eu falo era, irmãos, eu estou me referindo a tempo, amém? Tempo. Uma coisa interessante que a Bíblia fala, que nós vivemos num tempo futuro que ele já inundou o presente no qual nós vivemos. Amém? Tempo futuro que inundou o tempo presente que nós já vivemos. Agora preste atenção. Se você abrir comigo em Atos capítulo 2, vamos lá para Atos capítulo 2. Lá você vai ver falando sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito, sobre o cumprimento da promessa do Pai. Amém? O poder para testemunhar.
Então, na pregação, então, dentro desse contexto, Pedro ele resolve pregar. Aí acontece algo interessante, que Pedro ele faz uma citação de Joel, bem no versículo 17, ele faz uma citação de Joel 2:28, amém? Que ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Então ele prossegue. Mas Pedro ele põe uma expressão que não estava na profecia de Joel, que ele diz assim, verso 17, olha: e acontecerá nos últimos dias. Bem, essa não é uma expressão inventada por Pedro, que ela surgiu do outro profeta, mas o ponto aqui, irmãos, que eu gostaria que você entendesse, é que a Bíblia, ela não trata o fim como um evento futuro. Geralmente nós pensamos no fim como algo que ainda vai acontecer. Mas lembre-se, nós já estamos nos últimos dias. Amém? Já começou, o último dia já começou. A primeira vinda de Cristo, ela já inaugurou o fim dos tempos. Nós já estamos no fim dos tempos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, quando Paulo fala que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Então, você precisa ter essa mentalidade que nós já estamos nos últimos dias. Há 2000 anos nós estamos no último dia. Amém? Então, isso muda o nosso pensamento, isso muda a nossa percepção da história, porque geralmente a gente pensa nos últimos dias como algo que ainda vai acontecer. Mas não, nós já estamos nos últimos dias. Amém? E a segunda reorientação que a visão de consumação faz à nossa vida é justamente reorientar o nosso papel como igreja à luz dessas coisas. Então, a gente basicamente tem aquela ideia do que Cristo fez, inaugurou, e o que ele ainda não completou. Então, a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Amém? Então, como é que isso vai afetar a minha postura aqui agora como igreja, quanto igreja? Quando a nossa expectativa, a expectativa moderna da igreja, nós vemos a nossa expectativa assim, em termos horizontais, em termos somente em relação à sociedade ao nosso redor. Então, nós somos chamados de sal da terra, amém? Nós somos chamados de sal da terra. O sal, ele tinha uma capacidade de salgar e retardar o processo de apodrecimento. Amém? Mas o sal, ele não pegava a carne podre e transformava numa carne boa. Da mesma maneira, a gente não vai exercer um papel purificador absoluto na sociedade. Então, a Bíblia, ela mostra o que Deus permite que façamos e o que Ele ainda não permite que a gente faça, tendo em vista que a realidade que nós vivemos num mundo que ainda não foi totalmente redimido. Então, como exemplo aqui, a gente vai ler Mateus 3, na qual ele conta 3 parábolas. Vamos lá, Mateus 13. Mateus 13. Que nos mostra justamente o equilíbrio dessas duas verdades, entre o já e o ainda não. A primeira parábola é a parábola do joio. Amém? Que eu vou ler com vocês aí. Mateus 13, Mateus 13, a partir do verso 24. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E seus servos lhe disseram: queres então que o arranquemos?
Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele o trigo, também o trigo. Deixai ambos crescer. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai o enfeixe para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-os no meu celeiro. Aí logo depois, o Senhor ele vai explicar a parábola do joio. Amém? A parábola do trigo e do joio. A partir do verso 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa. Chamaram-se dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. Os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aí olha só que interessante. A purificação do mundo ela não vai ocorrer agora. Esse mundo ainda não vai ser purificado. E veja, não somos nós quem purificamos esse mundo. É Deus quem separa a impureza do meio do seu povo por meio dos seus anjos. Não somos nós, não é o nosso trabalho, mas é Deus quem purifica. Bem, é Deus quem purifica as coisas. A outra parábola é a parábola do grão de mostarda e do fermento, dos versos 31 a 33. Jesus apresentou-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é comparado a um grão de mostarda que o homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes contou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Então, qual é o ponto de vista aqui? Para a gente entender o nosso papel quanto cristãos aqui nesse mundo, acerca dessa nossa visão equilibrada que nós precisamos ter. É que aqueles que têm uma visão muito fantasiosa da realidade, muito fantasiosa do agora, existe a parábola do joio. Amém? Aquela ideia de que a gente vai transformar a cultura, transformar a sociedade, nós somos agentes do reino aqui nesse mundo. Nós temos a parábola do joio. Quem promove a purificação radical é Deus. Quem promove a transformação radical é Deus, não somos nós. E para aqueles que têm uma visão pessimista do agora, que a gente não precisa se envolver, que a gente não pode fazer nada para mudar, aí a gente tem a parábola, as outras duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Amém? Então, nesse sentido aqui, nós somos testemunhas do reino. Então, é justamente esses 2 pontos que a gente precisa equilibrar, entre o já e o ainda não. Nós não podemos fazer grandes transformações no sentido de algo que seja cósmico, mas isso não impede de nós servirmos a Deus como testemunha do seu reino. Então, a gente precisa equilibrar esses 2 pontos. Amém? Então, eu vou concluir dizendo que, uma vez que Jesus ele é o Rei da Glória, que veio e virá numa segunda vez, nós devemos ter as 2 vindas na nossa mente, na nossa vista. Precisamos trabalhar com base na vitória de Cristo, que Cristo concedeu para nós na nossa missão como igreja aqui nesse mundo. Então, se por um lado Cristo ele já morreu na cruz pelos nossos pecados,
nós podemos falar aos perdidos que existe esperança de perdão e vida eterna. Mas aquelas pessoas que se encontram abatidas, que pensam, do que adianta crer? Amém? Se nós vamos morrer como todo mundo. Mas é justamente aí que está a diferença. Amém? Porque existem coisas que Cristo ainda fará. Então, futuramente, vamos botar assim, estar em Cristo vai fazer toda a diferença. Isso muda tudo da maneira como a gente entende as coisas. Amém? Vai mudar tudo em relação à nossa realidade. E outro ponto também é que a gente não tenta construir a eternidade aqui. E a gente também não fica de braços cruzados esperando sem fazer nada. Mas a gente mantém uma postura sábia, uma postura equilibrada. Amém? Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça a ideia de que nós vamos construir ou edificar um reino. Amém? Porque essas ações de nós vamos construir, nós vamos edificar o reino de Deus, isso aí tudo indica ações que são nossas. Amém? Por exemplo, tem aquele louvor, né? A casa é sua, nós deixamos ela para você. Mas quando a Bíblia fala em relação ao reino, ela sempre nos mostra como pessoas passivas, como pessoas que recebem, como pessoas que herdam, como pessoas que entram. Enfim, a gente não faz nada, simples assim. E quem é que faz o reino crescer? O próprio rei do reino. Amém? Então, o crescimento do reino, ele não depende de nós, mas de Cristo. Nós apenas o fazemos conhecido. Amém? Então, irmãos, o nosso estudo de hoje foi até aqui. Amém? Nosso estudo de hoje foi até aqui, então eu convido você para orar comigo. Querido Deus e nosso bendito Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Peço a Ti que o Senhor abençoe os irmãos que ouviram essa noite, que eles possam ter sido edificados com a Tua verdade. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.